Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 33. Bons estudos! Existem muitas coisas que são feitas uma para outra. Café com leite é uma delas, né? Queijo com goiabada é outra. Arroz com feijão. E se a gente for escolher um exemplo no mundo da mecânica, vai logo pensar numa coisa: a porca e o parafuso. Na teleaula passada, você aprendeu que para fazer aquela rosca que fica dentro da porca, usa-se a operação de roscamento interno com o macho de roscar. Você lembra? Agora, para o casamento perfeito se completar, você vai precisar aprender a executar a rosca externa do parafuso. E é o que você vai aprender nessa teleaula de hoje. Você vai conhecer a operação chamada roscamento externo, que produz a rosca do parafuso. Vai conhecer também a ferramenta utilizada para executar essa operação, a tarraxa ou o cocinete. Vai ver os vários tipos de cocinetes existentes e vai ver passo a passo como roscar manualmente com tarraxa. E finalmente vai conhecer as máquinas para roscar. É isso aí! Chegou a hora de fazer a rosca do parafuso. Olha, preste bastante atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Pois é, outro dia eu aprendi a fazer a rosca da porca, a usar o macho. Aí eu fiquei pensando, e a rosca do parafuso? Como é que eu faço a rosca do parafuso, hein? Ah, então você chegou em boa hora. Olha aqui, ó. Eu acabei de fazer esse parafuso aqui para reposição na minha fresadora. Olha, eu já sei que a operação para se fazer a rosca da porca é o roscamento interno. Aí, usando um raciocínio lógico, eu suponho que para se fazer a rosca de um parafuso, vamos usar o roscamento externo, né? É isso aí. Agora, o que é esse roscamento externo, hein? É a operação que vai produzir esses filetes na superfície externa de peças cilíndricas. Serve também para a abertura de roscas externas em tubos, que pode ser feito à máquina ou manualmente. Bom, então ainda usando o raciocínio lógico, se eu uso a ferramenta, o macho, por exemplo, para se fazer o roscamento da porca, para se fazer o roscamento do parafuso eu vou usar um tipo de fêmea? Não, aí você errou. A ferramenta usada se chama cocinete. E é essa aqui, ó. Cocinete? É isso mesmo, a palavra é essa, cocinete, que também é conhecida como tarraxa. Bom, da mesma forma que os machos para roscar, o cocinete assegura um perfeito acoplamento e intercambiabilidade entre as peças fabricadas em série. É uma ferramenta de corte feita de aço especial, com um furo central filetado, semelhante ao de uma porca. Possui 3 e às vezes até mais furos que permitem a saída dos cavacos. Também pode ter um corte radial de abertura, que permite a regulagem da profundidade de corte, o que é feito por meio de um parafuso instalado na fenda, ou mesmo por parafusos de regulagem do porta-cocinetes. Bom, se esses parafusos não forem bem apertados, eles podem produzir erros no passo, porque os dentes cortam irregularmente. O cocinete é caracterizado pelo seu sistema de roscas, que pode ser métrico, Whitworth ou americano. Ele também pode ser caracterizado pelo passo ou número de fios por polegada, pelo diâmetro nominal que está gravado aqui no corpo da ferramenta, ou pelo sentido da rosca, que pode se orientar para a esquerda ou para a direita. Então isso aqui é um cocinete, Silva? É isso aí, Tito. Esse é um cocinete rígido ou fechado. E ele é bastante útil se você precisa obter roscas iguais com exatidão. Não quer dizer que existem vários tipos de cocinetes? Ah, sim. No mercado existem diversas variações dessa ferramenta. Por exemplo, você pode deparar com um cocinete como esse com entrada corrigida, ou seja, helicoidal. Para que servem essas entradas? Olha, ela serve para roscamento de materiais que produzem cavacos longos, para aços em geral, porque facilita a saída do cavaco no sentido contrário ao avanço da ferramenta. Certo, aí não vai haver nenhum engripamento por causa do acúmulo de cavacos nos furos. Exato. Mas existem também os cocinetes sem entrada corrigida, para materiais como o latão, que produzem cavacos curtos e quebradiços. Agora, além desses dois tipos, Tito, existe no mercado outras variações.
Aliás, seria muito interessante que você soubesse um pouco mais sobre esse assunto. Uma outra variação desta ferramenta é o cocinete bipartido. Essa ferramenta é formada por duas placas com formato especial, nas quais existem apenas duas arestas cortantes. O cocinete bipartido é utilizado para fazer roscas em canos de plástico, ferro galvanizado e cobre. Existe também o cocinete de pente. Esse tipo de cocinete é usado no roscamento com máquina ferramenta automática ou simples. Os pentes são montados em cabeçotes com 4 ranhuras e aperto concêntrico simultâneo. Isso assegura a regulagem do diâmetro e a abertura brusca no fim do trabalho, a fim de liberar o pente sem voltar à ferramenta. Também é utilizado em máquinas rosqueadeiras. Tá, tudo bem. Existem diversos tipos de cocinetes. Isso já entendi. Agora, como é que eu faço para fazer uma rosca com essa ferramenta aí? Bom, se você for fazer o roscamento externo manualmente, você vai ter que usar uma outra ferramenta, uma ferramenta auxiliar. Eu estou falando desse porta-cocinete aqui, ó. O comprimento do porta-cocinete, ele varia de acordo com o diâmetro do cocinete. Por isso, antes de começar a operação de roscamento, você tem que saber qual é o diâmetro do material que vai ser roscado. Ah, é? E como é que eu vou saber qual é o diâmetro ideal para a operação? Bom, aí você tem que aplicar essa fórmula aqui. O diâmetro do eixo vai ser igual a diâmetro menos a divisão do passo por 5. Bom, uma vez que eu consegui o diâmetro ideal, qual é o próximo passo? É isso aí, passo. Nada melhor do que analisar uma operação passo a passo para entender bem como executá-la, não é verdade? Bem, depois de medir o diâmetro do material a ser roscado, você deve chanfrar a ponta da peça cilíndrica para facilitar o início da operação. O chanfro geralmente é feito na esmerilhadora. Em seguida, ainda na fase de preparação, você deve marcar sobre o material o comprimento a roscar. O próximo passo é selecionar o cocinete, sempre levando em consideração o diâmetro do material, o passo ou o número de filetes da rosca. Uma vez escolhido o cocinete, você deve selecionar o porta-cocinete adequado, não esquecendo de considerar o diâmetro externo do cocinete. Depois de executados todos esses passos, chegou a hora de montar o cocinete e, para isso, é preciso levar alguns detalhes em consideração. O primeiro deles é que a parte cônica maior do cocinete deve ficar para fora. Também é preciso lembrar que a abertura do cocinete deve coincidir com o parafuso de regulagem e as perfurações da periferia do cocinete devem coincidir com os parafusos de fixação do porta-cocinete. Então, prenda o material. Se o material for todo cilíndrico, deve-se utilizar um dos mordentes em forma de V para evitar que ele gire. Finalmente, você pode iniciar a execução da rosca. Lembre-se de colocar o cocinete com a parte cônica maior sobre o chanfro do material. Inicie a rosca girando o cocinete no sentido horário, com movimento contínuo, fazendo pressão até conseguir abrir 2 ou 3 fios. Aplique o fluido de corte. Termine de roscar com movimentos alternativos, dando meia volta no sentido horário e 1/4 de volta no sentido anti-horário, para quebrar o cavaco. Retire o cocinete, girando continuamente no sentido anti-horário. Limpe a rosca com um pincel para retirar os cavacos. Faça a verificação do trabalho com a ajuda de uma porca ou com um calibrador de rosca e, se for necessário, ajuste o cocinete e repasse. Silva, mas precisa muito habilidade para fazer esse trabalho manualmente, hein? Claro. Como toda operação em mecânica, é preciso dedicação, né? Mas espera aí. E se eu tiver que produzir uma quantidade muito grande de parafusos? Vai ser um sufoco fazer manualmente, cada um, hein? Tito, a operação manual ela é usada para a produção de peças com número limitado ou para trabalhos de manutenção.
Agora, se a empresa quiser produzir trabalhos em série, fazer uma grande produção, ou mesmo fabricar peças com diâmetros maiores, ela vai ter que se utilizar da máquina de abrir roscas. Ah, é? E que tipo de máquinas de abrir roscas que existem? Vários. Olha, você tem as rosqueadeiras, você tem as laminadoras para roscas, você tem as fresadoras para roscas, você tem as retificadoras de roscas e você tem os tornos para roscar. Puxa, seria melhor a gente conhecer um pouco mais sobre essas máquinas, hein, Silva? As rosqueadeiras são máquinas especialmente projetadas para abrir roscas com macho em furos de pequeno e médio tamanhos. Elas lembram uma furadeira. Elas podem ser especializadas num só tipo de trabalho, como por exemplo, abrir roscas em porcas. A principal vantagem das rosqueadeiras é a introdução contínua do macho no furo, o que garante uma rosca com medidas muito mais exatas. Existe também a laminadora de rosca, que faz o roscamento por laminação. Nesse caso, o filete é formado sem retirada de material, porque o roscamento é feito por compressão do material sem a formação do cavaco. E como a estrutura interna do material fica compactada, o filete fica muito mais resistente. É claro que a utilização desse processo fica limitada ao roscamento externo. Puxa, eu aprendi muita coisa sobre rosqueamento hoje, viu, Silva? E ainda tem muito o que aprender. Para você não esquecer nada do que foi dito aqui, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o roscamento externo é a operação que produz os filetes na superfície externa de peças cilíndricas na feitura dos parafusos. Você viu que esta operação pode ser executada com máquina ou manualmente. Quando a operação é manual, é utilizada uma ferramenta chamada cocinete ou tarraxa. Viu também que existem diversas variações nos tipos de cocinetes, dependendo do tipo de trabalho a ser executado. E aprendeu que para realizar o roscamento externo manualmente, utiliza-se o porta-cocinete. Acompanhou passo a passo a operação que consiste em roscar manualmente com cocinete. E, finalmente, aprendeu que para trabalhos em série e com peças de diâmetros maiores, são usadas as máquinas de roscar, como a rosqueadeira e a laminadora de rosca. Agora é hora de você aprofundar todos esses conhecimentos com a ajuda do seu livro de estudos. Olha, aproveite enquanto todas essas informações ainda estão bem fresquinhas na sua cabeça. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.